Olá, este é mais um programa da VIVC TV. Lembrando sempre para você que a VIVC é uma iniciativa do Instituto Península que leva uma abordagem integral para a escola pública com foco no professor, por meio de 4 jornadas de aprendizagem: corpo, mente, emoções e propósito. A gente convida você, professor, você, professora, a fazer um mergulho no autoconhecimento, a fazer um mergulho na sua prática, a fazer uma interação com professores do Brasil todo. E por falar em propósito, a nossa conversa hoje é com uma pessoa muito especial que fala sobre propósito de um jeito que toca muito a gente, a partir da sua própria vivência, a partir dos seus estudos, a partir da sua formação, e de uma palavra que suscita tantos interesses. Afinal de contas, o que é propósito de vida? E a gente convidou consultor, educador, meu amigo Marcelo Cardoso, para falar um pouco para a gente sobre isso. Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Você sabe da admiração que eu tenho por você, de como eu acho que você fala de propósito de um lugar que faz muito sentido, por exemplo, para mim. E quero começar pedindo que você, por favor, se apresente um pouco para a gente, fala um pouco quem você é para quem está nos assistindo. Eu sei que essa pergunta não é fácil, não é filosófica, quem você é, mas você tem um pouco para falar um pouco do seu percurso. João Paulo, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme estar com o VVC também. Essa pergunta ela é principalmente para falar de propósito, perguntar quem é você. Você fala, bom, você tem tempo, né? Então, mas de alguma forma, usando a narrativa possível aqui do conhecido, tenho 54 anos, sou casado com a Delmar, meu segundo casamento, tenho pai da Ananda e do Pedro, e sou apaixonado pelo desenvolvimento pessoal. Hoje, de alguma forma, eu tenho a Xi, que é uma empresa de consultoria, minha empresa, e trabalhando com organizações, com educação, com sustentabilidade e saúde, sempre a partir do eixo e da convicção que qualquer processo de evolução da sociedade e de um sistema é direcionado pelo desenvolvimento individual, pelo desenvolvimento, o compromisso com o desenvolvimento individual. E a partir desse compromisso, essa jornada leva ao desenvolvimento de comunidades e desenvolvimento da sociedade. E o propósito tem um papel fundamental nessa ideia de desenvolvimento pessoal. Muito bem, muito obrigado. Marcelo, vou começar com uma pergunta aqui, já dificultando um pouco as coisas, que é o seguinte: algumas pessoas têm compartilhado comigo que não gostam muito da palavra propósito porque se sentem cobradas por ela. Acredito que todo mundo tem um propósito definido e só elas, por exemplo, que não têm. Ou pensam que propósito é um luxo para as pessoas que já estão com a vida resolvida, ou algo muito grandioso, por exemplo, acabar com a fome no mundo, acabar com a desigualdade do país. Ou mesmo para algumas pessoas especiais, que é algo reservado para escolhidos e que não seria uma coisa acessível para todos. Então, quero começar te perguntando o que é propósito para você? Talvez eu vou começar respondendo para tentar chegar no que é propósito para mim no final da pergunta, porque eu acho que essa pergunta é muito boa. Se você pegar o Google Trends, que é você coloca uma palavra no Google, eles mostram o quanto essa palavra está sendo mais buscada ao longo dos anos. Você vai ver a palavra propósito, e você pode escrever em várias línguas, você vai ver que tem, sei lá, nos anos 80, aí começo dos anos 90, ele faz assim. Então, tem uma proliferação muito grande de busca e de interesse por propósito. O que é bom e o que é ruim. É bom porque eu acredito muito na ideia de dar significado para a vida, não nesses termos que você está colocando, a gente vai falar isso um pouquinho daqui a pouco. E é ruim porque, de alguma forma, o termo tende a se esvaziar e ficar superficial, né? Um pouco esse comercial demais. Quando essa palavra vai para as campanhas de marketing, você começa, de alguma forma, a desgastar, esgarçar e ficar superficial demais. A forma como eu vejo a relação das pessoas com significado, ela nasce junto com a experiência, com os sapiens, e com os sapiens procurando. Você imagina os nossos caçadores-coletores, agora eu estou aqui na natureza, então
eu redescobri que o céu tem estrelas, o céu é estrelado. Morando em São Paulo, você esquece disso, né? Então, toda noite, e às vezes, quase toda noite eu me pergunto, como é que os nossos antepassados caçadores e coletores dormiam olhando para o céu e começavam a perceber os movimentos do céu, né? Imagina, o que a gente sabe hoje já é um encantamento e já é um convite à introspecção. Imagina na realidade que os nossos antepassados viveram. Então, quando eu penso nisso, e aí depois tem muita evidência científica, mas a gente pode ir mais pelo lado poético e filosófico, a experiência do ser humano com significado é milenar, aí há milhares de anos, que é essa ideia de, cara, eu estou aqui, mas por que eu estou aqui? No fim das contas, o propósito te ajuda a responder a pergunta do porquê que eu estou aqui. E aí, falando um pouco do que você falou, de, precisa ser uma coisa grandiosa, não. Para mim, propósito serve para uma coisa, para a gente poder morrer com integridade. Desculpa dizer isso para você, JP, mas você vai morrer, assim como todo mundo que está assistindo aqui, como eu. Espero que depois dos 100 anos, porque a gente está aumentando a expectativa de vida, mas isso vai acontecer com a gente também. Então, essa ideia de significado, de finitude e de dar integridade para a vida, né? Porque a gente pode morrer, eu imagino que a pior sensação para você, do mesmo jeito que é para mim, é você chegar lá nos estertores da sua vida e falar, puxa, eu poderia ter sido uma versão melhor do João Paulo. Morrer com essa sensação de flacidez de alma é muito triste, né? E o propósito serve para isso. Essa inquietação existencial, e eu gosto muito, ao longo dos últimos 17 anos, sempre ajudando a gente com propósito, eu percebo, né, quando a gente faz os workshops, metade das pessoas saem com uma ideia um pouco mais clara do que é o propósito, e metade saem com mais dúvidas. E eu sempre digo, a dúvida é tão importante quanto a certeza. Nutrir a pergunta é o que te amplia a possibilidade de começar a fazer escolhas. E então não tem nada a ver com o externo. Tem fome no mundo, tem aquecimento global, tem pandemia, mas ninguém tem um propósito por conta dessas coisas. A gente tem um propósito para dar integridade para as nossas escolhas. E aí o último ponto que você colocou é sobre, não, o propósito é só para quem já resolveu as necessidades básicas e não né, já está com a vida resolvida e pode pensar em propósito. Eu discordo eu vou te dar duas perspectivas aqui. Uma é do Viktor Frankl. Viktor Frankl é um contemporâneo do Freud, que, do mesmo jeito que o Freud constrói a psicanálise com as pulsões de morte e sexualidade, o Frankl fala, não, as pessoas nascem para dar sentido para a vida. Então, todo mundo, de alguma forma, tem vontade de dar significado para a sua vida. E nessa busca por significado, o Frankl, ele era um judeu austríaco e passou 5 anos no campo de concentração. Então, ele já tinha a pesquisa dele da logoterapia e ele de dentro do campo de concentração, ele começa a perceber quais eram as pessoas que, de alguma forma, tinham mais essa clareza de propósito ou de significado de dentro do campo de concentração. E não era privilégio nem de judeus nem de alemães, porque tinham alemães que corriam risco para ajudar judeus e judeus que, de alguma forma, abriam mão da sua integridade, os famosos capos judeus. E ele fala isso, que mesmo nas condições mais extremas, está no campo de concentração, ameaça naquelas condições que a gente conhece, as pessoas têm essa condição de dar um significado maior do que a experiência que elas estão tendo e, portanto, fazer outras escolhas. E eu tenho uma experiência bem legal com um programa de jovens que eu faço, eu até tive um diálogo com o Pondé sobre isso, que o Pondé, ele acha isso, que o propósito é coisa de quem resolveu o prato de comida e tal. E nesse programa de jovens em situação de vulnerabilidade, o pouquinho de contexto que você cria é impressionante a resposta. Então, acho que para mim, no fundo, de alguma forma, as pessoas precisam estar despertas e despertar para a reflexão do porquê que elas existem. Todo o resto é cenário e narrativa.
é a investigação e a inquietação de um porquê, que no fim das contas se rende ao mistério. Essa é uma pergunta sem resposta. Quando a gente olha para o universo e para tudo que funciona e para a irrelevância da nossa vida na Terra, é uma pergunta sem resposta, mas é a curiosidade de investigar que amplia e aprofunda a nossa possibilidade de funcionar no mundo. Muito bem. Eu gosto muito disso que você trouxe, porque todas as vezes que eu ouço alguém falando também que o propósito seria um luxo para pessoas que já teriam a sua vida resolvida, eu sempre penso que é uma segunda punição para as pessoas que muitas vezes não estão em situação de dignidade, de bem-estar social. Além de a pessoa muitas vezes não ter acesso a condições de vida que façam ela se sentir segura e sentir um bem-estar, uma certa seguridade social, você ainda sequestra que essa pessoa possa significar a vida dela, até para que ela consiga repensar do lugar onde ela está e do lugar onde ela quer chegar, né, Marcelo? Eu acho que esse é um ponto importante, que é o propósito não é uma meta, né? O propósito é você dar integridade e ter essa capacidade de olhar para a realidade como ela é e ao mesmo tempo falar, essa é a realidade, é isso que eu estou vivendo e ainda assim eu escolho servir a algo que inclusive me tire dessa realidade. Você lidar com esse paradoxo, né? Não, porque tem uma das reflexões de propósito que eu acho que é e que de alguma forma vai para esse lado da busca da felicidade, do prazer, essa ideia, não. Quando eu ganhar dinheiro, quando meus filhos crescerem, quando alguma coisa acontecer, aí sim eu vou viver por um propósito. Isso é uma narcotização da sua experiência da realidade, porque de alguma forma o seu cérebro tá te enganando para falar, não, lá naquele dia, aí você fala, então tá bom, aí você descansa, fala, então tá bom, não preciso pensar nisso agora, e volta para a vida medíocre, né? O exercício do propósito é falar, não, eu estou aqui por algo relevante, para ser a melhor versão do Marcelo, a serviço disso e daquilo, e essa vida, e é dolorido, tá dormindo com essa pessoa, tá trabalhando nisso, tá morando nesse lugar, e, portanto, como é que eu me estimulo a exercitar o significado e o propósito, mesmo nessas condições que me dão, que me inquietam e que não me satisfazem? Muito bem, Marcelo, quero só te falar que toda vida que eu te ouço falar sobre propósito, eu também sinto renovado. Acho que a minha conexão com o meu propósito. A gente encerra aqui o nosso primeiro bloco, a gente volta já para falar sobre as questões que atravessam a nossa profissão de professor. Então não sai daí, que a gente volta já já. Marcelo, muitas vezes quando conversamos sobre propósito na nossa profissão de professor, muitas pessoas nos lembram dos problemas históricos que atravessam a nossa profissão, como salários defasados, infraestruturas inadequadas, professores sobrecarregados, essa desafiadora relação professor-família, professor-aluno, professor-gestão e todos esses problemas inerentes dessa profissão que é desafiadora. A minha pergunta é, apesar de tudo isso, é possível buscarmos sentido na profissão de professor? Apesar de todas essas reclamações e dessas questões que são legítimas, que são muito reais, dessa dor que os professores reivindicam? Acho que a profissão de educador, como todas as outras profissões de cuidado, ela já é uma escolha que tem um pouco esse caráter missionário, né? Infelizmente, o mundo não está de braços abertos. Deveria estar, mas não está de braços abertos para quem se pressupõe a educar e melhorar a educação. Então, né, todo mundo, a gente fica entristecido com as condições da educação no Brasil e no mundo. De alguma forma, a gente reconhece que do jeito que está não funciona. A gente vê várias sementes brotando, mas também ninguém tem a resposta de como vai funcionar. E a única oportunidade de funcionar é por meio dos educadores. Eu acredito muito que a única possibilidade da educação evoluir, se transformar, é por meio dos educadores, e aí passa também pela transformação dos educadores. Quando a gente entra nessa conversa de propósito, né, quando a gente é mais imaturo emocionalmente, né,
que eu quero dizer imaturo emocionalmente? Toda vez que você se relaciona com a realidade, demandando que a realidade, quer seja o trabalho, o relacionamento afetivo, a família, a amizade, preenche alguma coisa em você, quando você se relaciona com o mundo a partir de uma necessidade sua, você vai encontrar resistência, porque não necessariamente a sua necessidade bate com a necessidade do outro e você vai enfrentar resistência. O principal movimento do propósito é você passar a oferecer o que você mais quer receber. Então, a profissão de educador, a escolha, o sacro ofício, né, o ofício do educador, pressupõe estar a serviço. E que, na realidade, também vai encontrar resistência. Né? Se a gente pegar pessoas relevantes, né? Não que para você precisa ser uma pessoa famosa para ter propósito, qualquer pessoa, de novo, né, tem um significado, mas você pega o Mandela, por exemplo. O Mandela fica 27 anos preso numa cela. E a convicção dele de trabalhar por uma África do Sul integrada faz ele passar por tudo que ele passou. Né? Né, eu li 3 biografias diferentes do Mandela, ele é um personagem que eu adoro. Ou Martin Luther King, ou a irmã Dulce aqui no Brasil, ou Paulo Freire, ou, né, Anália Franco. Ou seja, quando você vai olhando para a história dessas pessoas, ninguém teve uma história, falar, putz, sou educador, né, o método Paulo Freire, caramba, agora não. Paulo Freire, depois de morto, começa a ser criticado, fala, não, tem alguma coisa muito equivocada. Então, de novo, a possibilidade de dar significado para o que você está fazendo, e aí no caso específico do educador, quando a gente entra nesse espaço sagrado de estar ensinando, de estar nessa relação, de estar facilitando a aprendizagem e se conecta com isso, você consegue olhar para as dificuldades que são falta de reconhecimento, salário, condição, estrutura, mas você pode olhar desse lugar, de um lugar de falar que droga, eu não estou tendo nada disso e que porcaria que eu sou educador no teu salário, ou eu estou a serviço de fazer isso e o que eu faço com essas coisas. A dor de não ter nenhuma dessas coisas, de não ter a estrutura e condições, continua a mesma. A tua relação com essa realidade muda quando você se relembra do que é estar a serviço desse propósito. Muito bem, e tem uma coisa, né, Marcelo? Enquanto eu te ouço aqui, eu estava pensando que quando você diz, você reconhece a situação que você vive, você reconhece as dificuldades, mas está conectado com algo maior que vai além de você, porque senão tem uma coisa também que eu penso que é discurso arrasado, de terra arrasada por terra arrasada. Durante a sua vida inteira, as mudanças que você realmente quer que aconteçam na nossa profissão, estruturais e de relação, a gente pode não ver essas mudanças. É como se a gente, de última instância, estivesse dando a nossa vida como recibo, porque enquanto você está só dizendo que não tem a mudança, as mudanças não vão acontecer num ciclo curto de 10 anos, elas precisam de muito tempo para acontecer, e você pode sacrificar, em última instância, a sua própria existência, né? Ao não reconhecer que essa busca de significado não necessariamente precisa estar vinculada a uma mudança de todas as nossas reivindicações históricas, né? De novo, né? O propósito serve para eu poder morrer com integridade. E aí tem esse paradoxo, né? Que já que eu vou morrer, por que eu não me coloco a serviço? E esse serviço, você trouxe isso muito, muito bem lembrado, JP, que é como é que eu me coloco a serviço de algo que muito provavelmente no meu tempo de vida eu não vou ver o resultado disso, né? A primeira vez que eu pensei no meu propósito foi lá em 2001, 2002, que meu propósito tinha a ver com trazer mais consciência para dentro das organizações. Se eu pensar como as organizações estão hoje, como elas estavam em 2002, meu propósito é um total fracasso, porque as organizações não estão melhores do que elas estavam, né? Mas, ao mesmo tempo, o efeito de precessão, o que é a precessão? Precessão é o que a abelha faz. O propósito da abelha é produzir mel.
Para produzir mel, a abelha poliniza. A polinização é muito mais importante do que o mel. Eu queria te dar um exemplo de polinização que eu achei espetacular, que vai nesse sentido e inspira você estar a serviço, abrindo mão do resultado e morrendo sem ver o resultado do que você trabalhou tanto para ver, que é isso que te traz essa integridade. Há 2 ou 3 semanas eu fiz um diálogo com a Marina Elô. A Marina Elô é uma deputada estadual da rede. A Marina Elô foi trainee da Natura. Eu trabalhei na Natura. Ela foi trainee da Natura, né? E aí a gente estava no meio do diálogo, ela começou a contar as coisas que ela aprendeu na Natura, coisas da integral, de polaridades, que ela está usando no mandato dela. E eu me alegrei, o meu coração se encheu de alegria, porque eu falei, cara, a Natura não usa mais isso, mas a Marina Elô está usando isso para impactar milhares de pessoas de um jeito completamente inesperado. Então, essa beleza de quando você está a serviço, desse efeito de precessão. Então, quando você poliniza, você vai criando essas coisas que são completamente inesperadas. E vem, assim, o propósito vem de polinizar as dificuldades também, né? De alguma forma é dolorido estar a serviço de um propósito. Ele não é uma coisa, que legal, não, é dolorido, porque você acorda todo dia com essa sensação, esse sentimento entre o que eu estou fazendo, o que eu poderia mais fazer, e o que é o meu espaço de integridade, as dificuldades e os recursos. Então, é desse lugar, quase como se fosse essa distorção que vai emergindo a luz que se projeta do seu propósito. Muito bem, quero também dizer para você, Marcelo, que assim como a Marina Elô, eu também estudei com você, você foi meu professor em 2016 e estou desde 2016 tentando e buscando, a despeito dessa dificuldade que você mesmo traz, desse dia a dia, de sustentar esse lugar, estou desde 2016 buscando colocar em prática o que eu aprendi com você. Vou aproveitar e já vou para a nossa próxima pergunta, que é o seguinte: a VVC é uma plataforma que olha o professor de maneira integral, considerando as dimensões, emoções, mente, corpo e propósito e sentido. A gente sempre faz um grifo que a gente sabe que a gente é um ser inteiro, a gente fragmenta em dimensões a fins de didática, de ficar mais fácil de comunicar. A gente sabe que nós somos seres integrais. Dito isso, para você desenvolvermos um olhar integral que convide o professor a um mergulho no autoconhecimento, pode ajudar nessa busca de sentido? Porque essa também é uma palavra, inclusive, que tem muita gente que me fala, olha, eu não aguento mais ouvir a palavra autoconhecimento. Eu estava pensando na sua pergunta. Não, claro, né, esse é o que eu trabalho todos os dias, né? O propósito tem um movimento. De novo, por que o propósito só serve para eu poder morrer com integridade? Porque é o meu caminho, é a minha jornada. No fim das contas, tem um motivo para a gente estar vivo. É para a gente poder fazer o nosso processo de aprendizagem, para a gente fazer a nossa autoeducação, para a gente ser educador da gente mesmo. Por que isso acontece? Isso acontece porque, por algum motivo, e aí tem várias teorias sobre como a gente desenvolveu os mecanismos de formar a nossa personalidade, mas parece que porque a gente é uma espécie que precisa estar em relação, a gente forma a nossa personalidade baseado nas necessidades não atendidas da nossa infância. E todos nós tivemos, alguns mais e alguns menos. E aí dizem aí áreas da psicologia do desenvolvimento que até 70% da personalidade que a gente constrói, tipo, eu vou ser perfeccionista, eu vou fazer tudo certinho para não dar trabalho para os meus pais, ou eu vou me rebelar, ou eu vou fazer muitas coisas para chamar a atenção. Quer dizer, cada um de nós foi desenvolvendo aí um script para a personalidade. Com base no nosso script, a gente vai buscar pessoas e situações que não vão nos dar o que a gente não teve. Porque apesar de dolorido, é lardo oscilar. Então a gente fica viciado nessa personalidade. Fica viciado em tentar preencher esses vazios da nossa história. O movimento do propósito é transformar o vício da personalidade em virtude da personalidade.
Já que eu não tive meu pai presente, já que eu passei por isso, já que eu passei por aquilo, já que eu passei por aquilo outro, eu escolho me colocar a serviço sem ter expectativa de que isso vai ser preenchido. Porque no fundo, nenhum de nós vai ser amado, visto, reconhecido do jeito que a gente gostaria, porque já ficou no menino e na nossa menina interna. Então, o mecanismo do propósito tem a ver com isso. E eu gosto de contar uma história aqui. O James Hillman, ele escreveu um livro que chamou O Código do Ser. James Hillman foi um junguiano espetacular que morreu alguns anos atrás. E nesse livro, O Código do Ser, ele conta, e o Código do Ser ele faz exatamente essa ideia de que a gente vem com esse impulso para dar significado para a vida. Ele faz a metáfora com a semente do carvalho, que quando a semente do carvalho cai, ela nasce um carvalho, não nasce outra coisa. Ela sabe que vai ser um carvalho. E aí conta essa história de um menino que entra na escola e logo nas primeiras semanas enfrenta bullying, conflito com os amigos, e ele não consegue lidar com o conflito e ele para de comer. Faz um quadro de anorexia. Isso a vida inteira dele, até a universidade, faculdade. E ele se forma em direito. E essa pessoa foi o Gandhi. E aí você pergunta, Gandhi viveu todas essas coisas e que também funcionaram como uma preparação para a alma do Gandhi para se colocar a serviço do que ele tinha para fazer. É a mesma coisa, né? Olhando para você e conhecendo um pouco da sua história, a beleza da sua história, dá para ver que a vida esculpiu em você as condições para você estar aqui agora comigo. Muito obrigado. Vou encerrar esse bloco com essa frase, que não é a primeira vez que eu ouço, mas acho que é uma frase que me impacta muito, que é: a gente tende a buscar nas relações que a gente empreende, nas relações que a gente desenvolve, as premissas de tudo aquilo que nos foram negados nas relações primeiras e primárias que a gente estabeleceu com o pai, com a mãe ou com as pessoas que estiveram nesse papel. A gente encerra o bloco com essa frase que muito me marca e a gente volta para o nosso terceiro e último bloco. Marcelo, nós temos consciência de que sentido e propósito são arranjos muito pessoais e que cada um vai encontrar a melhor maneira, com mais consciência ou com menos consciência, de customizar esses arranjos. Dito isso, você teria caminhos para indicar, sugestões para quem está nos assistindo e que gostaria de começar esse diálogo interno em busca de propósito, de sentido? Esse diálogo é um diálogo que ele é um processo de investigação permanente. Ele não tem, de novo, eu gosto muito da conversa que a gente está tendo aqui, para a gente não dar para as pessoas essa sensação, que na minha experiência é equivocada, de que você tem que ter um propósito, esse propósito tem que ser grandioso, você tem que achar. E uma vez que você achou, já está resolvido. Isso é uma mentira. O processo é um processo de investigação. E é uma investigação e uma curiosidade sobre você mesmo que não termina. Você vai destilando, saboreando o processo de ter curiosidade, e você vai nutrindo essa pergunta, mas por que eu estou aqui? Agora que eu estou te falando, né, outro dia, nessas conversas de propósito, tem uma cliente minha, e ela me contou uma história sensacional. Diz que uma amiga dela, que é advogada, saiu do Fórum Advogada, saiu do Fórum João Mendes aqui em São Paulo, que é na Praça da Sé, onde tem muito morador de rua, né? E ela saiu dali chateada, com a cabeça, falando: não quero mais ser advogada, mas não gosto disso, não sirvo mais para isso, não sei o que e tal. E tinha um morador de rua tocando um violão com 2 cordas só. As 6 cordas do violão, ele estava tocando 2 cordas. E ela disse que, meio irritada, olhou para ele assim, tocando tudo meio desajeitado, falou: você não está com 2 cordas? Por que você está tocando só com 2 cordas? Daí que ele virou, olhou bem para ela, no olho dela, e falou assim: porque é para isso que eu presto. E você, para que você presta? Então... Então, não facilitou também, né, essa resposta dele. Esse impacto nela, que ela mudou de vida, de carreira e tudo. Então, para mim, de uma forma bem... essa é a pergunta: para que eu presto?
E o para que eu presto vai evoluindo com o tempo. Quando a gente é jovem, você tem o para que eu presto ligado a um potencial. À medida que a gente vai tendo experiência, vai tendo filho, vai tendo trabalho, essa experiência vai se destilando, você vai formando ela e continua a pergunta, para que eu presto? Essa é uma pergunta que eu me faço todo dia, né? Hoje, agora arremessado aqui na pandemia, em função de tudo que eu estou fazendo, será que as escolhas que eu estou fazendo são as escolhas que melhor servem ao meu propósito? Então, ter essa curiosidade de investigar e de nutrir essa pergunta é o que aprofunda e amplia. O Irving Yalom, que escreveu Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer, ele é um psicoterapeuta existencialista. E que fala, ele tem um livro inteiro que chama Psicoterapia Existencial, não tem em português. O livro inteiro ele fala das várias abordagens de busca de significado na vida. E foi com ele que eu aprendi isso, que para mim é muito relevante. Fala, a busca por significado é menos importante pela certeza ou por achei o meu propósito, mas ela é fundamental porque nutrir a pergunta, aprofunda, eu vou encontrando novos lugares dentro de mim e amplia, porque eu vou tocando mais pessoas e mais coisas e mais dimensões. Você fala que é um lugar investigativo, e aí é a pergunta que te lanço, a partir desse lugar investigativo, também um lugar de experimentação, Marcelo? Tipo, e precisa ter uma certa abertura para você investiga, experimenta, porque tem muito medo, né? Existe muito de frustração, e isso muitas vezes impede de a gente dar um passo. E você tem na sua própria trajetória que eu conheço profissional, você é uma pessoa que sempre deu o passo, que eu chamo inclusive de passo da fé. Dá o passo e o caminho aparece. Tem um convite também para a experimentação a partir dessa investigação que você falou? É fundamental você experimentar, né? Então, talvez só antes da gente falar de experimentação, algumas dicas, né? Por exemplo, escrever a sua história de vida. Encontrar na sua história de vida os principais eventos e o tema central, sua história de vida. E toda história de vida dá uma boa série do Netflix ou um bom livro. Qual que é o tema central? Se você tivesse, qual é o título? O que alinhava e percorre os eventos? De alguma forma, ele vai dando pistas de onde está o teu propósito. E lembrar que o propósito não é profissional. Ele é um guarda-chuva que informa os vários aspectos, os vários papéis da sua vida. E que, portanto, você pode experimentar, e sim, no relacionamento afetivo, pode experimentar no seu papel como cidadão ou cidadã, no seu papel como aqui, né, que a gente está falando, como educador, experimenta uma coisa nova que alinhava, busca um conhecimento novo, ou seja, e aí você vai vendo se tem mais ou menos ressonância. E eu, falando também de experiência pessoal e tendo ajudado outras pessoas, às vezes o lugar menos óbvio de experimentar é o lugar onde mais você aprende. Porque, de novo, né, às vezes a gente fica achando que o propósito está em outro lugar, e quanto mais você busca, mais você fica longe do propósito, porque o propósito ele está aqui, né? Ele está aqui agora, de alguma forma, tem essa... Como é que você vai desvelando e se aproximando. E muitas vezes o melhor lugar para você expressar o seu propósito é no lugar onde você menos quer estar. Então, aqui falando dos educadores, na sala de aula desafiadora, num momento difícil, como é que você experimenta ir para esse lugar a partir de um novo olhar, a partir de uma nova perspectiva, informado pelo propósito? Fala, putz, funcionou, não funcionou, faz sentido, não faz sentido. E essa ideia de experimentação ela é bem relevante, porque, de novo, volta para a precessão. À medida que você experimenta, você aprende coisas novas, conhece pessoas novas, e essa conexão de pessoas novas com coisas novas que você aprende vão te abrindo novas portas que você nem imaginava que você estaria fazendo, né? Lá em 2002, alguém me dizer que eu ia estar falando sobre educação numa live e que isso tinha a ver com o meu propósito, não, porque naquele momento eu estava achando que tinha a ver com trazer consciência para as organizações. E o que a gente está fazendo agora, eu me sinto completamente alinhado e em sintonia com o meu propósito. Muito bem. Investigação, experimentação e uma dosezinha de coragem
Acho que para vencer esse lugar desse medo de se frustrar, né? Porque acho que você tem uma fala que eu gosto muito que é: não existe bala de prata para resolver. Eu acho que você fala de não existe bala de prata para resolver nada na vida, né? Não existe algo que resolva. Existe um caminho a ser percorrido, né, Marcelo? Existe um caminho e existe um convite de um caminho que nunca vai ser linear, né? Não existe linearidade, não existe um controle de como as coisas vão ser. Eu acho que esse lugar que até você fala do propósito, mesmo você tendo ou não, você tem todo dia para preencher quando você acorda de significado do que você vai fazer, mas eu acho que também tem um sofrimento nosso humano com esse lugar de você não conseguir precisar onde as decisões que você está tomando vão lhe levar, que é um pouco do que tu traz. Se em 2002 alguém tivesse dizendo que você ia chegar aqui, você diria que não tem sentido, mas mesmo assim você percorreu o caminho, né? Mesmo sem a certeza prévia. É um convite também, né, Marcelo, a gente soltar um pouco essa necessidade de ser dono dos acontecimentos. A gente só tem uma certeza na vida. A gente vai ter momentos de alegria e de tristeza, a gente vai ter momentos de prazer e de dor, a gente vai ter momentos de sucesso e de fracasso. Que se a gente fosse pensar tem um eixo, né? Esse eixo entre alegria e tristeza, sucesso e fracasso. Tem esse outro eixo que é um eixo de integridade do propósito e fracasso de alma, né? Acho que o propósito, de alguma forma, ele te dá a possibilidade de viver a jornada, porque a vida é uma jornada, e a gente está muito entrelaçado, né? A gente está muito mais dependente ou interdependente de outras pessoas, outras relações e influências. Então, como é que a gente vai dando o significado e integridade para as nossas escolhas, para a gente poder viver com contentamento e serenidade as situações de alegria e tristeza? Porque se está tudo muito bem, você está eufórico e você está apegado que aquelas coisas não acabem. E se está tudo muito mal, você entra num estado profundo de tristeza e de depressão. De alguma forma, é você substituir euforia por contentamento e depressão por serenidade. E é essa conexão com o significado maior que vai te dando a possibilidade de não se apegar, né? Porque tão difícil como lidar com as coisas difíceis que acontecem é a gente não querer se apegar às coisas boas que acontecem. E as duas coisas vão passar. Como você mesmo falou, a gente não tem garantia de que as coisas vão acontecer, a gente só sabe que elas vão acontecer. E a nossa capacidade de ir vivendo a jornada, um evento depois do outro, e usando esses eventos para aprofundar, para ganhar repertório, para ganhar profundidade, para ganhar capacidade de empatia, capacidade de compaixão, é o que vai fazendo a nossa trajetória, a nossa vida ganhar completude. Que também, né, não é a garantia de que vai ser só sucesso. Muito bem, eu quero começar te agradecendo, dizer que é sempre um prazer te ouvir mesmo. É sempre muito significativo fazer essas reflexões com você, a partir do que você viveu, a partir do que você estudou. Então, quero começar agradecendo muito o convite. Aceito por você, é sempre uma honra falar com você. Vou te pedir agora que, por favor, nos dê aí as considerações finais sobre esse tema, nesses minutos finais que você tem. Agradecer você, João Paulo. Você sabe que o carinho que eu tenho por você, a amizade, o amor mesmo, a gente se encontrou e é muito bom estar contigo. Esse tema é um tema muito presente na minha vida, muito caro. A reflexão do propósito transformou as escolhas que eu fui fazendo na minha vida, de alguma forma tenho paixão por estar compartilhando os meus aprendizados e que cada pessoa que estiver ouvindo possa sentir, né? Eu acho que tem uma coisa do propósito, além de pensar, é sentir, né? E esse sentir, geralmente, é legal colocar a consciência aqui no centro do peito, no cardíaco, e ir sentindo, ao mesmo tempo, uma certa dorzinha, que é quase como se tivesse uma rachadura, e dessa rachadura ir sentindo o que brota, o que emerge. E sem ansiedade, sem desespero, mas com curiosidade, alto amor de encontrar, né? Porque no fim das contas todos nós prestamos para alguma coisa, que a gente possa encontrar o porquê que a gente presta nessa vida.
Então é com essa reflexão de propósito trazida pelo Marcelo que eu convido você, professor, você, professora, a também fazer essa reflexão na sua vida para construir um sentido e, de repente, um sentido que vá além de nós, né? Numa dimensão que seja não só sobre a gente, mas também a gente no mundo, a gente em relação. E para finalizar esse bate-papo tão inspirador, eu escolhi uma poesia pequenininha do Manuel de Barros que diz assim, preste atenção. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado, palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros, eu preciso ser todos. Eu penso renovar o homem usando borboletas. É com a palavra renovação do nosso grande mestre Manuel de Barros que fica aqui o nosso convite para que nos renovemos a cada dia. Até o próximo encontro, muito obrigado. Tchau, tchau.